E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje vamos fazer um top 10, pois é, um top 10 de golaços do Corinthians de fora da área na Neoquímica Arena. Pois é, o Corinthians marcou diversos golaços de fora da área no estádio, desde a inauguração em 2014, e eu resolvi separar 10 desses golaços para fazer esse vídeo, beleza? Então bora conferir top 10 golaços do Corinthians de fora da área na Arena. Bora conferir. E para começar, na 10ª posição, vamos para o Paulistão 2026. Pois é, Corinthians fez 3-0 na Ponte Preta e o terceiro e último gol do Timão no jogo foi marcado por ele, André Ramalho. Pois é, o Ramalho tá nessa lista. Na intermediária, ele resolveu arriscar um chutaço e acertou a gaveta do goleiro da Ponte Preta, decretando ali a vitória do Corinthians, né? Então, confira aí André Ramalho contra a Ponte Preta em 2026. Desviou o Max. André Ramalho. Vem mais Corinthians, André Ramalho! Golaço! Um foguetaço! Gol! Ô louco! Que foguete! É do Corinthians! E vamos agora para o 9º lugar desse vídeo. Vamos para a Copa Sul-Americana de 2021, Corinthians contra River Plate do Paraguai, né? Época de pandemia, sem torcida no estádio. O Corinthians goleou por 4-0 e um dos gols dessa vitória foi marcado por ele, Ramiro. Pois é, Ramiro, num belo chute de fora da área, né? A bola subiu e caiu lá dentro no fundo do gol do time paraguaio. Pois é, então confira aí Ramiro marcando contra o River Plate genérico, né? O River Plate do Paraguai em 2021. Chegou tirando de cabeça mais uma vez o Garcetti. Rebote, chute pro gol! Que golaço! Ramiro! Gol! Um golaço de Ramiro, que pintura! O 8º lugar desse vídeo, galera, é dele, Jadson. Pois é, o Magic Jadson, que marcou um lindo gol de fora da área contra o Mojimirim pelo Paulistão 2015. O Corinthians venceu por 3-0 e o Jadson marcou esse lindo gol de fora da área, onde ele leva para a direita, bate colocado e a bola entra no fundo do gol do time do Mojimirim. Então, confira aí Jadson contra o Mojimirim em 2015. Saída aqui pela esquerda. Já enxergou o Jadson. Passou o Guerreiro. Jadson segurou de pé direito! Jadson! Um golaço do Corinthians! Gol de quem sabe, gol de camisa 10, por todos os ângulos para você curtir! E agora, indo para o 7º lugar desse vídeo, vamos com ele, Renato Augusto. Pois é, ele tinha que estar aqui, né? E o gol em questão foi o primeiro gol do Renato na volta dele ao Corinthians em 2021 contra o Ceará, né? Ainda era época de pandemia, sem torcida no estádio, e ele meteu um golaço. Ele recebeu o passe na entrada da área e mandou um bonito gol ali, chapando, tirando do goleiro. A bola foi no ângulo, um golaço do Renato Augusto. Então, confira aí Renato Augusto contra o Ceará em 2021, com narração de Éder Luiz. Confira aí. Mosquito para Renato Augusto, prendeu Renato, recuou Juliano, outra vez Renato Augusto bate, golaço! Gol!
chegamos ao 6º lugar desse vídeo. Vamos com ele, Maicon. Pois é, Maicon está presente nesse vídeo e o gol em questão foi marcado em 2018, pois é, quartas do Campeonato Paulista, Corinthians e Bragantino. O Corinthians precisava vencer por pelo menos 2 gols de diferença para se classificar e conseguiu, graças a esse golaço do Maicon. Ele recebe o passe do Rodriguinho e não quis nem saber, arriscou um chute forte de canhota e conseguiu marcar o golaço que classificou o Corinthians à semifinal. Então, confira aí, Maicon contra o Bragantino em 2018. Por dentro, pode até arriscar. Preferiu rolar pro Maicon, também cabe o tiro, golaço! Gol do Corinthians! Maicon! 44 minutos do primeiro tempo. A bola foi rodando, a bola saiu lá do lado direito, foi sendo trazida para cá, o Rodriguinho puxou a marcação, aí sobrou o Maicon livre, ele ajeitou. E agora é top 5, meus amigos. Pois é, na 5ª posição temos ele, Luan. Pois é, o craque Luan, né? O craque Luan, né? Pois é, que marcou um bonito gol num clássico contra o São Paulo. Empate por 2-2 na Arena, sem torcida, né? Época de pandemia. E ele marcou após receber um passe do Ramiro e ele deu uma sapatada de fora da área e conseguiu acertar um golaço. Ela tocou no travessão antes de entrar. Que golaço do Luan. Pois é, então confira aí, Luan marcando contra o São Paulo pelo Paulistão 2021. Lateral, vem por dentro ali o Ramiro põe pro Luan! Um golaço do Luan aos 40 minutos desse primeiro tempo. E agora é o 4º lugar desse vídeo, galera. Vamos para o ano de 2016, Corinthians e Novo Horizontino pela primeira fase do Campeonato Paulista e o gol em questão foi marcado por ele, Fagner. Pois é, ele mesmo, o lateral Fagner, que da intermediária arriscou um chutaço de pé direito. A bola foi no ângulo, tocou na trave antes de entrar. Pra mim, o gol mais bonito do Fagner pelo Corinthians. Pra mim, pelo menos, né? Então, confira aí, Fagner contra o Novo Horizontino em 2016. O Wendel, bola por baixo, tira a Jesse. Volta pro Fagner, tá de frente, pé direito, uma bomba! Gol! O torcedor do Corinthians comemora um golaço de Fagner aos 40 minutos do primeiro tempo. Fagner fez isso, que pancada indefensável pro Veloso. E agora vamos para o 3º lugar desse vídeo. Bom, algumas pessoas, eu acredito que consideram esse gol como o mais bonito de fora da área da Arena. Porém, eu resolvi colocar em 3º lugar e o gol em questão foi marcado por ele, Rodriguinho, pois é, ele mesmo, contra o Sport pelo Brasileirão 2017. Eu estava no estádio, inclusive, né? Foi logo no comecinho do segundo tempo, nos primeiros segundos. Pois é, o Rodriguinho arrancou com a bola, livre para andar ali pelo campo, e aí ele viu o goleirão do Sport ali, coisa e tal, e aí, de perna esquerda, chutou colocado no ângulo, um golaço. E da onde eu estava no estádio, deu pra ver direitinho a curva da bola e morrendo ali no fundo do gol. Um golaço do Rodriguinho, né? Então, confira aí, Rodriguinho contra o Sport em 2017. Corinthians
Joga esse ataque aí porque o Rodriguinho arranca em velocidade. Passou pela marcação, bateu direto, golaço! Gol do Corinthians! Rodriguinho, 19 segundos. A roubada de bola no campo defensivo, tá todo desarrumado o Sport. Contra-ataque rápido, Rodriguinho bateu caprichosamente, meteu no ano. E o segundo lugar desse vídeo, meus amigos, aconteceu no ano de 2016, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Ponte Preta numa quinta-feira de manhã, pois é, era feriado de Corpus Christi, eu também estava no estádio nesse dia, e o Corinthians arrasou a Ponte Preta 3-0, e o último gol do jogo foi marcado por ele, Guilherme, pois é, Guilherme, camisa 10 do Corinthians. Na época, ele recebeu um passe e de fora da área fez um golaço. A bola subiu e caiu no ângulo do goleiro da Ponte Preta. E de onde eu estava no estádio, nossa, um golaço ali do Guilherme, cara, um golaço. Então, confira aí, Guilherme marcando contra a Ponte Preta em 2016. Bate Wagner. Guilherme pede, a bola vem no Guilherme, olha o Guilherme, olha o Guilherme, é rede! Golaço de Guilherme, do Corinthians! 34 minutos de partida, que golaço na Arena Corinthians. O do Bruno Henrique no primeiro tempo já foi um lindo gol, mas esse aí do Guilherme, lá na gaveta do João Carlos, belíssimo gol de Guilherme, o terceiro na temporada, o primeiro no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. E chegamos finalmente ao primeiro lugar desse vídeo, pois é, o campeão desse top 10, e por coincidência eu também estava no estádio, pois é. E o gol em questão foi marcado por ele, claro, Renato Augusto, né, contra o Grêmio pelo Brasileirão 2021, onde ele recebe o passe do William, e aí o Renato olhou pro goleiro e fez um golaço, chutou colocado, a bola fez uma curva ali meio que saindo do gol, depois voltando, tocando na trave e entrando. Eu tava na leste inferior nesse dia e deu pra ver direitinho a curva da bola saindo ali e entrando no gol. Cara, que golaço. Pena que na televisão, no ao vivo, não deu pra ver, mas de onde eu estava, deu direitinho pra ver a curva e a bola entrando. Um golaço do Renato Augusto. Pra mim, o melhor gol de fora da área do Corinthians na Arena. Então, confira aí, Renato Augusto contra o Grêmio em 2021. Vai pra dentro o William, Renato, vai bater no gol, Renato, limpou, arrumou, bateu! Gol! Com a marca Renato Augusto, gol do Corinthians! Ele domina. E tá aí, galera, tá aí o top 10 de golaços do Corinthians de fora da área na Neoquímica Arena. Pois é, foi bem difícil fazer esse vídeo, eu confesso. Eu separei pelo menos uns 15 golaços de fora da área do Corinthians em Itaquera, porém é um top 10, então eu precisei deixar uns gols de fora, que com certeza vocês nos comentários vão relembrar, né? Ah, faltou aquele gol ali, aquele gol aqui. Pois é, né? Um ou outro gol acabou ficando de fora do vídeo, tá bom? Mas esse é o meu top 10. Eu espero que vocês tenham concordado com a minha lista, mas se você sentiu falta de algum gol, é só deixar aí nos comentários, beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto! Valeu, é nóis e vai, Corinthians!